proposta aqui é a gente fazer uma conversa sobre o aspecto científico, né, do espiritismo, ou a relação do espiritismo com a ciência. Então a gente pensou em trazer esse tema para um vídeo específico, trazendo as questões trabalhadas aqui, dentro de alguns tópicos que pré-elencamos. Primeira coisa, a gente falar sobre se o espiritismo é uma ciência. Então, uma ciência enquanto um estudo criterioso da realidade, de um campo da realidade. Então você vai ter várias ciências, porque são vários campos, vai ter cada uma seu método, o método próprio e o seu objeto específico. Então veja, você vai ter várias ciências conforme os seus objetos, são vários também. O espiritismo seria uma ciência? Essa pergunta aparece porque a gente tem como padrão de ciência, geralmente, a física, né? Então, se o espiritismo for ciência, ele tem que funcionar como física funciona. E aqui está o problema. É que existem várias ciências, não só a física. A física não é o padrão de ciência. A física é uma ciência. É uma delas. Tá? E ela funciona da maneira como funciona porque ela tem aquele objeto. Se outro for o objeto, outro deve ser o método. Então, ela estuda corpos, a matéria, ela estuda forças, estuda energia, movimento, etc. Então ela consegue reproduzir, ela consegue medir, matematizar aquilo tudo que ela está observando, de modo que entra num tipo de método científico já padronizado para isso. A biologia, outra ciência, que ela vai já se basear em algo que emerge, aí entra esse conceito interessante da emergência, né? Fenômenos que emergem da física e da química, mas que não se reduzem a átomos e a moléculas, que são os fenômenos da vida. Então você tem outra ciência preocupada em estudar a vida, com métodos próprios para isso. Já tem menos facilidade para você trazer uma exatidão, você vai usar mais probabilidades, para você ter também uma perfeita compreensão de comportamentos animais. Então você tem, dentro da zoologia, campos que vão estudar o comportamento natural do animal, que não pode ser igual ao comportamento do animal no cativeiro. Então você vai ter que, às vezes, ficar observando o fenômeno acontecer espontaneamente, pegá-lo de passagem. Então, nem toda ciência vai ter o elemento da reprodutibilidade. Existem as ciências humanas, mas elas têm outro objeto e, portanto, têm outro método. Trazendo aqui o olhar da filosofia, quem define quais são as regras ou o método para as ciências? São as próprias ciências. Não é a ciência que diz quais são as suas próprias regras. É a filosofia da ciência. Então, existe uma área da filosofia chamada filosofia da ciência, que estabelece o que é e o que não é ciência, que diz as regras de cada ciência. Então, os filósofos demarcam isso aí. O cientista em si, ele trabalha conforme as regras já estabelecidas da ciência. Se ele fizer um trabalho de determinar regras para a ciência, ele já estará agindo, atuando como um filósofo da ciência, e não apenas como cientista. É esse o ponto. Aí você vai na filosofia e vê uma diferenciação de métodos. O método depende do objeto das ciências. Compreende-se que cada categoria de ciências, sendo por definição irredutível às outras categorias, exige o emprego de um método diferente. O método a empregar numa ciência depende da natureza do objeto dessa ciência. Então, primeiro você define o objeto. Aí você vai ter que criar um método para estudar esse objeto. Você não pode pegar o método da outra ciência para estudar um objeto diferente. O exemplo que ele dá. Não se estuda a inteligência, que é imaterial, pelos mesmos processos que se utilizam para conhecer o corpo e seus órgãos. Quando ele fala da inteligência, que é imaterial, ele está falando, por exemplo, da psicologia. Você vê que não pode usar o método da física para psicologia, isso não existe. Ou, outro exemplo, o estudo da vida pede métodos diversos dos do estudo da matéria inorgânica ou da pura quantidade abstrata, que seria o da matemática.
Convém, então, definir os diferentes métodos que são usados nas ciências e descrever seus processos característicos, né? Então, veja, o espiritismo, ele surge com um objeto que é completamente diferente até então, que é o espírito. Qual o método para explicar, para estudar esse objeto? Essa é a dificuldade que Kardec lidou. Ele ia pegar um método da física, você não vai ter jamais como reproduzir os fenômenos espíritas, como você não reproduz os fenômenos psicológicos do mesmo modo. Como você não reproduz os fenômenos sociológicos, nem históricos. E a história é uma ciência humana. O método histórico, você vê a diferença. É evidente que a história não é uma ciência da mesma natureza que a física ou a química. Essas enunciam leis universais. A história compreende fatos singulares e únicos. Pode-se, contudo, considerar a história como uma ciência, de vez que comporta certeza adquirida por método, com rigor suficiente, e porque explica os fatos relacionando-os com suas causas. A rigor, dever-se dizer que a história não é uma ciência por seu objeto que não tem caracteres de generalidade e necessidade, requeridos pela ciência propriamente ditas, mas pelos métodos que utiliza. Você não consegue reproduzir os fatos da história. Você não reproduz a Segunda Guerra Mundial. Os fatos ocorreram, então agora você vai lidar com os elementos que dali derivaram, os documentos, os registros, os artefatos, etc. Então você vai montar o quadro. Mesma coisa a psicologia, já ganha status científico. E a sociologia. Né? A sociologia também é uma ciência, a ciência da sociedade, que vai estudar as instituições, estudar o poder, a dinâmica da sociedade. Tá? Tudo isso com base também em pesquisas, em dados muito bem definidos. Nós temos que saber classificá-los, não tanto quantificá-los. E aí, não há como fazer tanta reprodução de fatos. Nenhum fato sociológico vai ser idêntico entre as culturas, por exemplo. Então, o espiritismo seria uma ciência de que tipo? Ela está muito mais próxima de uma ciência do tipo humana do que uma ciência da natureza. Você está lidando com inteligências. Os espíritos são tidos como seres dotados de vontade, de liberdade. Então, você não pode reduzi-los, como o próprio Kardec diz, não pode estudar os espíritos como se estuda uma pilha voltaica. Você não capta um fenômeno espírita como você produz uma faísca num laboratório, apertando um botão. Você pode formar todo o ambiente para que o fenômeno espírita ocorra, preparar tudinho, tá? Se o espírito não quiser se manifestar, não vai manifestar. Você não vai apertar um botão e o espírito aparece. Não existe isso. É por isso que Kardec fala que você tem que pegar de passagem. Por isso tem que ver muitas reuniões para que você possa, aos poucos, acumular experiências, tá? E poder compreendê-las. Então, eu começaria por aí. O objeto do estudo. Já que tem objetos cada ciência, o objeto do estudo do espiritismo, o espírito, por meio do fenômeno, que tipo? Mediúnico. Tá? Então, o método para estudar esse fenômeno vai classificar os tipos de mediunidade, que vai permitir que você identifique quando é uma fraude, quando não é, quando é charlatanismo, quando não é, e mesmo para você identificar até que tipo de espírito está falando ali. Se é um espírito que está enganando, se é um espírito que não está enganando. Tudo isso é ciência espírita. É isso que Kardec fez em seu tempo. Então vai lá, Léo, por favor. Eu acho de suma importância que a gente determine que ciência, como muito bem você disse aí na sua introdução, é um método de observação sobre um objeto específico. O Kardec, o que ele fez foi, a partir de suas experiências, ele desenvolver um método de observação, de captação de dados, a comparação desses dados, seja com as fontes das ciências naturais, seja através do debate filosófico com seus pares, né? Isso caracteriza uma forma de ciência clássica, né?
antes da metodologia que viria a vigorar ali com padrões ouro no século XX e século XXI. Porque é importante ressaltar que ciência não é uma metodologia de comprovação do que é realidade ou não, mas sim de observação desses pequenos fragmentos que a gente tem da realidade. Assim como a física ela vai observar os campos de energia, matéria, a biologia, por exemplo, vai observar os micro-organismos ou a evolução das espécies, assim como a química vai analisar os elementos químicos. Cada uma desenvolveu a sua metodologia, ainda que de certa forma padronizada, ela segue uma determinada metodologia própria. Ter essa metodologia própria se fez necessário para que aquele que é o objeto que está sendo observado pudesse vir a ser melhor compreendido e explicado. A questão é que em Kardec nós temos essa metodologia, infelizmente muito esquecida, né, que nos dá formas de observar uma mediunidade verdadeira, uma mediunidade falsa, nos dá formas de observar a mensagem sendo dita, se é uma boa mensagem, se não é uma boa mensagem, a forma de validação dessa mensagem através das ciências naturais. Inclusive, eu acho muito importante essa parte, porque muitos se valem da frase de Kardec de que aquilo que a ciência provar que o espiritismo está errado, nós ficamos com a ciência. A questão é aquilo que a ciência provar sobre o mundo físico. Isso sim, nós acompanharemos as ciências naturais. Sobre o nosso objetivo de estudo, ou seja, a mediunidade e o mundo espiritual, ou como são as relações no mundo espiritual, as ciências naturais não podem falar sobre elas porque não é o seu campo de pesquisa. Algumas das ciências humanas, como a psicologia, como os estudos sociais, como a história, ciências que é bom ressaltar, no passado os fomentadores das ciências naturais os chamavam também de pseudociências, ou não, nem sequer os consideravam ciências porque não seguiam a rigor a mesma metodologia das ciências naturais, né? Então, a partir deste método, e a pesquisa dos fenômenos mediúnicos e tudo que os abarca, o Espiritismo, com Kardec, desenvolveu uma própria metodologia, assim como a física tem a sua própria metodologia para a observação dos seus diversos elementos. E é isso que eu queria ressaltar, que quando alguém disser que o Espiritismo deve deixar de lado aquilo que a ciência refutar, é quando estiver tratando do objeto material. Um exemplo. Muitas vezes nas revistas espíritas a gente vai ver Kardec falar dos diversos mundos habitados e das possibilidades dos mundos habitados, onde Marte podia ser um mundo habitado, a Lua podia ser um mundo habitado por pessoas encarnadas. Acontece que Kardec estava junto de Camille Flammarion, optando pela hipótese da vida nos mais diversos planetas, né, nas mais diversas orbes, como eles costumavam dizer. Mas não havia como observar isso, se era fato ou não naquele momento. Se especulava. A física avançou, a observação dos movimentos celestes e a observação da astronomia avançou tanto que conseguiu se provar onde é possível se ter vida em determinados planetas ou esferas, e não, a partir da vida que a gente conhece como feita a partir de carbono, né? Isso quer dizer que ele estava errado? Não, isso quer dizer que ele levantou uma hipótese a partir de uma ideia, o qual ele nunca findou como ponto fechado. Ele sempre colocou como hipótese, e que viria a ser confirmado ou não depois, né? Aí está o caráter de utilizar as ciências naturais para comprovar os estudos através dos espíritos. E é importante ressaltar que ele nunca disse que aquilo que um espírito diz sobre o mundo físico deve ser aceito. Porque ele disse. Muito pelo contrário. Exatamente por não termos formas de comprovar aquilo que o espírito disse, nós devemos negá-lo, porque é muito provável de ser uma mentira ou uma falsibilidade.
Então, todo momento que ele fala de uma especulação do mundo físico, é só um campo de hipótese, ele sempre deixa isso muito claro. A metodologia de Kardec está em colocar a informação obtida, comprovar que aquela informação obtida veio de uma fonte de qualidade e, a partir disso, confrontá-la com a realidade que se sabe naquele determinado momento. É muito importante que a gente defina isso. O Espiritismo, a partir de Allan Kardec, tem um método, logo isso o coloca com um aspecto científico de observação, ainda muito corriqueiro no século XIX, que é próprio do seu objeto de estudo, e que só devemos superar dentro do Espiritismo aquilo que não é objeto de estudo do Espiritismo. A partir do momento que o objeto de estudo é o espírito e suas relações, as ciências naturais não podem opinar sobre isso, assim como um químico não pode opinar sobre a história, um físico não pode opinar sobre o estudo do espírito. Exatamente, Léo. Aí, eles podem apenas colaborar, né? Porque todas as ciências acabam se interseccionando. Mas, no final das contas, o pano de fundo da realidade inteira não vai ser cada ciência que vai dar, né? Vai ser a confluência de todas elas por uma cimentação filosófica que acontece. A filosofia vai reuni-las todas num panorama geral, assim como também ela cimenta os fatos esparsos em hipóteses e teorias dentro de cada ciência, né? E o Espiritismo também é uma filosofia, além de uma ciência. Quando falam que o Espiritismo deverá acompanhar a ciência, eu fiz, gente, um esquema, um desenho sobre isso. Eu vou colocá-lo aqui. Imagine que o Espiritismo está aí no meio, né? Ele tem o seu objeto de estudo, que está ali em azulzinho, e ele tem uma área cinza em volta, que abrange também outras ciências, que é quando o Espiritismo fala de coisas da história, fala sobre física, fala sobre astronomia, sobre química, sobre biologia, sobre sociologia, tá? Porque ele fala sobre o espírito, mas enquanto filosofia ele abarca também outras áreas do saber. Então, quando ele fala sobre física, sobre astronomia, química, biologia, história e sociologia, ele vai se referir a como essas ciências se desenvolveram no seu tempo, colocando aqui, ó, essa área aqui, tá? É a área que as outras ciências, ao avançarem, farão as afirmações espíritas avançarem também. Tá? Então, o que o Espiritismo fala de física é a física que vai determinar. O que a filosofia espírita fala da química é a química que vai dizer. Porque já está dentro do campo dela aqui, ó. O que a filosofia espírita fala sobre biologia, a mesma coisa. É a biologia que vai determinar o andamento dessas informações. E assim com a astronomia, com a sociologia, com a história. Mas nenhuma delas tem ingerência para se meter nesse ponto aqui, que é específico e especial do Espiritismo. Que só ele tem método para falar do espírito. Nenhuma outra ciência tem o seu método afeito para alcançar o espírito. O Espiritismo teve o seu método elaborado para isso. Eis a diferença. Então, quando Kardec fala, acho que esse desenho deixa mais claro essa parte, quando Kardec diz que o Espiritismo deve avançar junto com as ciências, é nesse ponto de interseção com as ciências. E não esperando que as ciências se metam aqui, no seu objeto específico. Certo? Quando é que o Espiritismo fala de outras ciências? Por exemplo, sobre física e astronomia. Na Gênese. Né? Ele fala sobre os satélites, os cometas, os planetas. Ele fala sobre a química também, no Livro dos Espíritos, na Gênese. Fala sobre a biologia, sobre as descobertas lá sobre os dinossauros, sobre a aparição dos seres vivos na Terra, a aparente escala evolutiva. Fala sobre a história também, quando ele comenta como vem acontecendo o progresso da humanidade, tá? Dos povos, as civilizações. Quando ele fala de civilizações, de leis, de instituições, ele está falando na sociologia, Livro dos Espíritos também trata disso. Então, todas essas inserções do Espiritismo nesses campos são essas outras ciências que devem avançar, permitir que o discurso espírita sobre elas avance.
Mas sobre isso aqui, ó, o núcleo, não tem como. Pois não, Hugo? E vocês estão falando uma coisa muito importante, né, gente? Porque a gente segue algumas tendências aí do movimento espírita progressista no Brasil, né? Segue uma linha materialista e confunde muitas vezes a questão da ciência materialista com o espiritismo. E muitas vezes, a partir da ciência materialista, acaba refutando as ideias de Kardec, quando, na verdade, as ideias de Kardec são bases fundamentais para o quê? Para o espiritismo, né? Partindo por esse pressuposto, é como se fosse, por exemplo, vamos dizer assim, a ideia da soma, multiplicação e divisão para cálculo diferencial integral na matemática, né? Então, a partir desse pressuposto, a gente tem que entender que é uma ciência, mas essa ciência também ela pode usar ferramentas contemporâneas, né? No que eu estou sentindo, há haver uma dialogicidade entre Kardec, as mensagens mediúnicas e a matemática, por exemplo, né? A gente trazer uma ciência, a ciência de Kardec, vamos dizer assim, para o nosso tempo. Kardec é atual, Kardec é a base, mas temos tecnologias hoje o suficiente assim para a gente continuar o legado de Kardec. Infelizmente, no movimento espírita brasileiro, esse cunho científico foi deixado para trás ou, como os nossos colegas aqui falaram, né, foi confundida com as ciências materiais. Então, partindo por esse pressuposto, precisamos urgentemente trabalhar a ideia científica no espiritismo. Espiritismo também como ciência, né? Como fatos, como fenômenos, né? Coisas que realmente acontecem. A gente percebe que foi deixado apenas como corpo religioso. Um corpo religioso de consolo, né? De consolo. Não como um estudo profundo, como o próprio Kardec fez. Sabe, gente? Muitos tentam refutar Kardec por orgulho, mas não trazem um sistema melhor do que Kardec trouxe, cientificamente falando também, não só filosoficamente, nem religiosamente, mas no sentido da ciência também, né? E muitos, por orgulho, refutam Kardec de uma forma vazia, ou seja, eles trazem aquele ovo ali, ou sem nada, né? Só com a aparência de coisa nova, quando na verdade não há nada, há um vazio, né? Então, o espiritismo sem a ciência de Kardec não existe. Porque Kardec foi e continua sendo o maior patamar intelectual no espiritualismo. Do espiritualismo, não estou falando nem do espiritismo, estou falando do espiritualismo. Inclusive dentro das tendências esotéricas. Por exemplo, que ciência a Helena Blavatsky trouxe com a teosofia? Como Kardec fez no espiritismo? Não houve. Sabe? Que ciência, por exemplo, Aleister Crowley trouxe na Telema? Não. É tudo religiosamente, é tudo pelo mistério. É tudo no sentido do acreditar, muitas vezes, sem a lógica, né? Sem o acreditar consciente, sem a fé raciocinada, como o próprio Kardec trouxe. Mas a fé raciocinada, ela só é raciocinada pela ciência espírita. Então, é isso que eu tenho a dizer, gente. Na teoria de conjuntos, a gente tem intersecções. Temos intersecções, né, das outras matérias com o próprio espiritismo. Mas, não, de forma nenhuma, essa matéria isolada dessa intersecção, ou seja, a gente usar ou menoszinho, né, a subtração na teoria de conjuntos, essas matérias aí, essas disciplinas, elas não podem de forma nenhuma, entendeu, julgar o espiritismo. Porque elas não têm um mecanismo suficiente para fazer esse julgamento. Então não adianta o cara ter um doutorado, que a justiça seja feita para o espiritismo, no sentido de que a ciência espírita, ela deve ser horizontalizada mesmo. Ninguém é dono da ciência espírita. E para criticar a ciência de Kardec, a ciência espírita, é preciso que se construa algo novo, melhor, e demonstre que por A mais B que é melhor do que o método de Kardec, que é melhor do que a ciência que Kardec trouxe. Ainda que uma ciência positivista, pautada na ciência da época, ainda não temos outro método, um método robusto. O Robson fez aqui um comentário no chat. E como se devêssemos provar a sobrevivência dos espíritos ainda, né? Mas já passamos essa fase, mas não significa que não devemos continuar. Exato, porque veja, a astronomia. Galileu viu Júpiter. Até hoje a gente está olhando para Júpiter, gente, porque sempre a gente pode aperfeiçoar o conhecimento disso. Então, não tem por que interromper a ciência e a pesquisa, nem no campo da astronomia, nem em qualquer outro campo, nem no espírita.
O problema é que alguns cientistas podem falar fora do que a ciência diz, fora do que a ciência permite, e aí negam o espírito. Quando a ciência mesma não nega nem afirma. Ela nem alcança esse objeto. Ela nem trata disso, né? Seria o mesmo, vou dar um exemplo assim meio exagerado, né? Imagina que você é um biólogo, está estudando tecidos humanos, aí você vai pegar um instrumento de outra ciência, da astronomia, para estudar isso. Você vai pegar um telescópio para estudar um tecido humano. Você não vai conseguir ver com o telescópio uma célula, uma bactéria, que ele é feito para outro tipo de visualização, de observação. Ele está visando outro objeto. E aí, porque você não consegue ver algo com esse instrumento, você vai negar que exista? Não é da sua alçada, não está no seu método. Então, está errado o instrumento. Então, você teria que ter um estudo com o objetivo de alcançar o espírito para poder se pronunciar sobre ele, é o que o espiritismo faz. Então, realmente, é isso que o Kardec critica, né? Não é a ciência em si, mas os cientistas que negam a priori e fora mesmo da possibilidade das suas ciências. O que é complicado, a meu ver, que às vezes acontece entre alguns espíritas, é que, veja, a gente acha bastante ruim a atitude do cientista que, fora do âmbito do espiritismo, negam o espiritismo, né? A ciência deles não permite que eles neguem. Só que o problema é que também não permite que eles afirmem. Mas quando vem o cientista e afirma o espiritismo, mesmo numa ciência que não tem nada a ver com o espiritismo, que não tem método para isso, nem tem como objeto o espírito, só do cientista falar que acredita, ou dar alguma ideia de que sua pesquisa levou ao espírito em outra ciência, a gente meio que já fica contente, festeja isso. E não deveria também. Não pode afirmar nem negar. Não é da alçada, é porque não pode nem afirmar, nem negar. Quando o Hugo falou disso, né, de algum grupo ou outro, que faz uma pesquisa e que chega no campo do espírito, por outras vias tecnológicas e tal, então ele já tem um objeto, o objeto espírito, e um método para isso. O que eu estou falando é o problema de alguma outra ciência, ou um cientista ligado a outra ciência, falar do espiritismo, afirmativamente ou negativamente. Não pode, nem uma coisa nem outra. Vou até trazer para vocês, eu aproveito, né, duas passagens do Kardec do Livro dos Espíritos sobre isso, que acho que clareiam bastante. As ciências ordinárias, são todas elas, né, química, física, biologia, sociologia, história, né, as humanas também, assim como as da natureza, né, elas assentam-se nas propriedades da matéria, de fato, que se pode experimentar e manipular livremente. Nesse caso, o espiritismo, fazendo um parêntese aqui, é apartado de todas elas. Ele é uma ciência, mas é uma ciência que tem como objeto algo que não se assenta em propriedades da matéria. Então, seria uma ciência que vai para outro caminho. Caminho, no grego, método, né? Precisa de outro método. Enquanto as outras ciências vão para o lado da matéria, o espiritismo é a única que vai para o outro lado. Então, você não pode ter um método que encaminha para a matéria e de lá dá um salto e conclui pela existência do espírito. Não tem condição isso. Isso é um cientista, né, extrapolando a sua ciência. Não pode. Ele tem que criar um método para avisar o espírito, como o Kardec fez. E como outros aí podem fazer, né? Continuando, né? Só para vocês terem uma ideia. As ciências assentam em propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. O que ele está dizendo? Não dá para você esperar que a gente trate o espírito como se trata um objeto num laboratório, né? Como na ciência da natureza.
muitas vezes você pode fazer. Se assemelha mais a uma ciência humana. As observações, diz o Kardec, não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Está certo ele. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos mesmos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Kardec fala aqui. A ciência propriamente dita é, como ciência, e ele fala aqui a palavra ciência como o conjunto de todas as outras ciências que se assentam nas propriedades da matéria, todas elas são incompetentes para se pronunciar na questão do espiritismo. Correto. Seu método não alcança o espírito. Não tem que se ocupar com isso. O espiritismo não é da alçada da ciência. Então isso aqui está bem claro no Livro dos Espíritos. Correto em todas as letras, o Allan Kardec. Né? Isso é por quê? Porque ele sabe distinguir cada ciência com seu objeto e com seu método. E chama a gente para fazer o mesmo hoje. Né? E a outra passagem que eu queria, mais curtinha, que diz assim, ó, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os cientistas, enquanto indivíduos, podem adquirir. Abstração feita da qualidade de cientistas. Olha isso que ele fala aí. Então veja, tem um cientista de outra ciência, não tem a ver com o espiritismo. Aí ele vira espírita. Um neurocientista fala, eu entendo que na minha ciência eu consigo encaixar o espírito. Beleza, mas a neurociência não tem método para chegar no espírito. Então isso é o quê? Como Kardec fala, resultado de uma convicção pessoal que esse cientista, como indivíduo, adquiriu, apesar da sua qualidade de cientista. Ou seja, ele resolveu acreditar. Assim como esses que a gente leu na Gênese aí, resolveram não acreditar. Embora a ciência deles nada diga sim ou não, a favor ou contra o espiritismo. E aí a frase final. Pretender deferir a questão à ciência, ao conjunto dessas ciências materiais, equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Olha que coisa interessante. O pior é que a gente às vezes vê isso, né? Tem uns certos cidadãos aí que gostariam de submeter o espiritismo ao crivo de uma assembleia de físicos ou astrônomos. Não tem nada a ver. Não vai acontecer. Porque o espiritismo tem o seu próprio modo de funcionar. Ele tem um objeto lá no outro lado, seu método vai para outro lado. Esse é o ponto que Kardec frisa muito. Uma Natália Pasternak também, aí é um outro comentário que eu poderia fazer rapidinho, muitas vezes fala de espiritismo como bobagem, pseudociência, preconceito. É que talvez tenha se baseado no espiritismo do MEB aí, né? Do jeito como ele é feito, como ele é passado popularmente, como ela captou por aí, sem aprofundar. E do jeito que é passado institucionalmente o espiritismo, de fato, ele é muito mistificado e dá essa má impressão. Aí a gente poderia evocar aquela outra frase que é do Leon Denis. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então também, se os homens ridicularizarem o espiritismo, não vamos nos espantar que alguns cientistas o achem ridículo também. Então é preciso ter esse cuidado. Não é só culpa do cientista que faz esse trabalho. É culpa dele, que não foi na fonte correta. Ou que tem um preconceito também. Mas aquilo que é feito do espiritismo, que já é problema dos próprios espíritas, tem um papel nessa história. Os adversários parecem construir um argumento muito forte, porque eles, pesquisando esses fatos, né, dos convulsionários, dos camisardos e das freiras de Loudun, acharam fatos tipo trapaça. E que isso seria o argumento poderosíssimo, imbatível. Olha,
cometeram trapaças. Aí o Kardec fala, sim, e a gente encampou a trapaça? A gente adota a fraude? Porque tem espírita aí que, no caso, pseudo-espírita, que se coloca como médium, mas que faz fraude. A gente está acolhendo esse cara? Não, a gente vai ajudar a desmenti-lo, a tirar a máscara dele. Né? Então o que o Kardec faz é assim, ó, nós estamos do lado daqueles que estão em busca da verdade. Aqueles que estão se passando por falsários em nome de espiritismo não estão sendo chancelados por nós. Basicamente, esse argumento que ele está colocando, né? E acho que é importante porque ele, então, se põe ao lado dos críticos das fraudes. Ele jamais encamparia uma fraude para validar o espiritismo. A ciência espírita está muito bem definida. Sobre o ponto aí de criticar a ciência de Kardec, esse é um ponto problemático, porque, veja, a ciência espírita identifica o fenômeno espírita mediúnico, tá? Classifica esse fenômeno e ainda aplica o controle universal do ensino dos espíritos para estudar o mundo espiritual. Quer dizer, são várias etapas desse método. Para entender esse funcionamento, livro dos médiuns, a introdução do livro dos espíritos, é o capítulo 1 da Gênesis, né, caracteres da revelação espírita. Kardec explica como funciona a pesquisa, como ele fez. Tá? Então é uma ciência que está construída para isso. De repente, nós tirarmos essas bases, sem colocar algo no lugar, é voltar para o misticismo, como bem colocou o Hugo. Nós não temos que voltar para o misticismo, tirar as bases que Kardec colocou. Nós temos é que ir adiante. A física não foi feita tirando o que Galileu fez, mas acrescentando ao que ele fez. A gente quer fazer o trabalho contrário sobre Allan Kardec. Isso não pode ser feito. Até classifico esse método de querer desbastar, né, a ciência que Kardec construiu, sem trazer nada melhor no lugar, não de progressismo, mas de pseudo-progressismo. Porque coloca um progressismo no discurso, mas na prática tira os avanços que foram feitos pelo único que conseguiu firmar um método para estudar o mundo espiritual. Não tem outro melhor ainda. Né? Ainda, não estou dizendo que não possa ter. Nem que foi infalível. Mas ainda não teve um melhor. Pode-se construir? Pode-se. Quem vai fazer? Vamos ver. Está aí aberto. Nós temos visto que muitas pessoas criticam o espiritismo, né, como se fosse ciência, até classificando-o como uma pseudociência, muito por conta do que o movimento espírita brasileiro hegemônico tem feito. Mistificando mesmo aquilo que Kardec tinha estabelecido muito mais rigorosamente. Desviando, portanto, de Kardec. Desviando do aspecto científico, do rigor. E transformando quase numa religião igrejeira, né? Como já reclamava o Herculano Pires. Então, claro, o movimento espírita tem problemas, mas esses problemas não devem ser imputados à ciência espírita trabalhada lá atrás, por Allan Kardec, são coisas diferentes. Como o movimento se encaminha é uma coisa, como a ciência foi construída lá atrás é outra coisa. E outro ponto, os problemas que o MEB, Movimento Espírita Brasileiro Hegemônico, causa, não são problemas que devem implicar na classificação do espiritismo. Ele continua sendo ciência. Simplesmente revelam problemas de prática experimental, que está sendo desvalorizado por esse movimento excessivamente religioso que está acontecendo aí. Também, outro ponto, então, tem gente que pode pensar o seguinte, o método que Kardec criou, do controle universal, só servia para aquele tempo em que a comunicação era limitada. Ou então a gente pode identificar pontos fracos na construção científica dele, embora não possamos apresentar outra melhor. Ok, a gente pode ver limitações, mas isso significa o quê? Porque Kardec disse que tem que avançar. Vai de qualquer jeito? Vai avançar mesmo sem um método? Mesmo sem uma possibilidade de rigor atualmente? Já que não dá para aplicar o controle universal hoje, devido à comunicação instantânea que existe, porque as influências vão imediatamente serem passadas, quase impossibilitando, né, portanto, a separação de conteúdo,
que fazia o sucesso do controle universal. Como avançar com o espiritismo? Né? O problema vai ser quando as pessoas insistem na frase do Kardec, que ele tem que avançar, mas não se perguntam como. Enquanto não tiver o método científico podendo ser aplicado, não dá para a ciência avançar, gente. Vamos dar um exemplo. Imagine que a astronomia chegou lá a construir telescópios até Isaac Newton. No tempo de Isaac Newton teve um cataclismo, todos os telescópios foram destruídos. Os observatórios do mundo não existem mais. Tá? Então a ciência foi construída até Newton. A ciência astronômica, até Newton. Beleza. Se quiserem continuar, avançar a ciência astronômica, basta falar assim, vamos avançar sem observatório mesmo, sem telescópio, vamos aqui, cada um agora, em vez de observar, em vez de fazer ciência, vai dar o seu pitaco e fazer a coisa avançar por opiniões. Um astrônomo sério olharia para uma proposta dessa e falaria, isso é um absurdo, isso é querer destruir, matar a ciência, pô. Isso é um suicídio da astronomia, se ela aceitasse isso. Mas ir para o espiritismo pode. Quer dizer, a ciência espírita com seu método aconteceu até Kardec, parou de ser feita. Agora querem avançar sem método nenhum. Poxa, pelo amor de Deus, isso é querer matar o próprio espiritismo. Leon Denis falou, o espiritismo será científico ou não subsistirá. Não tem condição. Então a gente tem que ter ou um avanço na constituição do método mais apropriado para avançar o espiritismo e não abrir a porteira para aceitar tudo que vem do mundo espiritual, ou aceitar até onde essa ciência já foi, que é até onde Kardec chegou. Porque ele teve método, outros não. Pois não, Léo? É importante ressaltar também que o movimento espírita brasileiro, representado pela Federação Espírita, abandonou esse método desde sua essência, né? Nós fomos abarcados com o movimento federado por uma perspectiva extremamente religiosa, e eu tendo a dizer religiosa no pior sentido possível, porque ela pegou somente dogma daquilo que seria o espiritismo. Não à toa que o livro mais indicado dentro das casas espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o menos estudado é a Gênese. Não tirando o valor do Evangelho, muito pelo contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina uma questão de moralidade, de como nos portar e como nos entregarmos ao próximo, né? Mas a Gênese é o livro onde Kardec ele tenta mostrar para os seus leitores o que é um método e por que é tão necessário você ter um método de reflexão, ainda que estudando as ciências naturais, porque isso vai fortalecer também o seu raciocínio para combater o charlatanismo, de certa forma, também, né? Então, através da Gênese, Kardec ele dá toda uma perspectiva de como estruturar o conhecimento e como o conhecimento é importante para o avanço do pensamento do espírita, né? O MEB esqueceu isso. Esqueceu isso e hoje a gente vê que basta um médium muito adorado dizer alguma coisa que ele é validado de automático, né? Isso é o primeiro ponto, é a primeira linha de discurso do método de Kardec que foi abandonada. Então, quando o método é abandonado no seu primeiro ponto, que é o quê? Refletir sobre a mensagem recebida, para depois a gente seguir nas identificações sobre ela e nas ponderações sobre ela, temos um problema. Felizmente, surgiram pessoas na história que tentaram quebrar com essa perspectiva, assim como é sempre importante ressaltar, e infelizmente ele é raramente lembrado, na figura de Herculano Pires, né, que ele sempre tentou trazer isso de volta, quebrou com o movimento federado, tentou trazer o método de volta, reforçando isso nas suas produções, mas nunca foi potente o suficiente, né, para conseguir lidar com o que a federação construiu. E hoje tem surgido aí grupos de muito boa intenção que tendem a dizer que devemos superar Kardec, utilizá-lo na essência, mas superá-lo. Mas como você muito bem disse, como a gente supera um método que não foi utilizado por mais de 100 anos? A gente pode colocar por 100 anos que ele foi
abandonado. Porque para que nós avancemos um método, a gente precisa aplicar esse método, ver onde esse método não está sendo suficiente e aí sim refletir em uma adesão a este método. Assim como numa pesquisa científica estamos fazendo as nossas observações e nos deparamos que determinada decisão que estamos tomando não está corroborando ou está falseando, né, as nossas observações. O que a gente vai fazer? Bom, agora nós percebemos que o método pode estar errado, então vamos atualizá-lo. Para atualizar, é necessário antes usar, se sustentar em cima dele. Se faz necessário se sustentar em cima de um método. Abandonar o método é abandonar toda a produção e querer inventar a roda como um desejo de se fazer um inventor daquilo que já existe. Isso é problemático porque esses reinventores, querendo ou não, eles estão apresentando um Kardec que é o Kardec do movimento federado. Não é o Kardec em sua essência, como ele o é, dentro da sua produção intelectual, mas ele é o Kardec do movimento federado. Métodos não são abandonados até que se provem que eles não são mais úteis. E, infelizmente, o método de Kardec ele foi abandonado sem sequer ter dado continuidade na sua superação. Então, eu defendo que isso se chama de falsa superação. Por que é uma falsa superação? Porque ela se sustenta em cima de algo que não é ativo, que não é utilizado, que não está sendo observado. É falsa porque ela supera algo que, em essência, está morto por abandono e não por reflexão, né? Então, é muito importante que todos aqueles que desejam superar reflitam antes sobre trazer à tona e à luz aquilo que foi o método e aplicá-lo. E aí sim, a partir das suas observações, de modo geral, colocar, então, aqueles pontos que podem ser superados. São muitas vezes os espíritos que querem se comunicar, mas para isso também precisa de evocação. Para isso precisa de pessoas treinadas com o método do Kardec para que a mediunidade seja aplicada devidamente, né? Então, carece realmente da ciência espírita kardecista no centro. E isso também, fora o dogmatismo, fora o conservadorismo, que era para abarcar o progressismo filosófico, né? Não está fazendo com que o espiritismo se define cada vez mais no Brasil. Esse tema tem a ver com a ciência também, porque tem a ver com o método. Porque o método ele traz a ideia filosófica não dogmática. O que será do espiritismo se continuarmos com esse espiritismo igrejista, com esse espiritismo neopentecostal, sem, de fato, aplicarmos ciência, filosofia do espiritismo, né? O espiritismo capenga, ele cai, como ele está caindo agora, nesse momento. Está caindo para a direita, mas está caindo, né? Está caindo para o fascismo, mas está caindo. E fascista não gosta de ciência, né, gente? Fascista refuta a vacina, refuta a matemática, né? Como os espíritas, os movimentos estão refutando os dados do IBGE agora, nesse momento. Matemáticos, geógrafos, atuaram com a base de dados, utilizando geoprocessamento também, tudo cientificamente, né? Então, por que danado o espiritismo ele não pode ser científico também? É isso. Se é uma outra alçada. Então, a ciência espírita, ela é ainda útil ao espiritismo. Ela não pode ser, de forma nenhuma, descartada. Então, fica esse questionamento, né, gente? O quanto o espiritismo brasileiro, ele não vem defiando o próprio espiritismo, fazendo com que o espiritismo ele fique ultrapassado no ponto de vista do espiritismo praticado na FEB e do Kardec febiano. Um outro vídeo, eu vou trazer aí, estruturado, o método científico de Allan Kardec. Muitos podem não conhecer, né? Aqui foram sobre os tópicos relacionados à ciência espírita, não propriamente a explicação do método. Isso aí vai ser outro objeto também. É isso então, gente. Tá bom por hoje, né? Boa, turma. É isso.